Olá, torcida vascaína, tudo bem? Com saudade de ver o Vascão em campo? Aqui você fica por dentro de tudo dos bastidores do dia a dia do Vasco da Gama. Faça parte da família do Mineiro, clique no botão Seja Membro e saiba como. Vamos aos destaques desta edição. Mais um jogador que retorna é reemprestado por 1 ano. Felipe Ferreira segue negociando sua permanência no Vasco. E vamos analisar o possível time titular do Vasco para 2020. Isso e muito mais a partir de agora. Está no ar o Vascão Notícias, primeira edição. Mais um jogador que retornou de empréstimo tem destino definido para este ano. Dos 8 jogadores que retornam de empréstimo, 2 serão utilizados pelo técnico Abel, o goleiro Jordi e o meia Lucas Santos. Outros 4 foram reemprestados. O último deles é o zagueiro Luiz Gustavo, que acertou com o Goiás até o fim do ano, segundo o jornalista Charlie Pereira, da Rádio Sagres. Além deles, o William Maranhão se recuperará de lesão no Vasco, o lateral Rafael Galhardo e o goleiro Gabriel Félix ainda têm futuro indefinido. Após Luxemburgo levar do Vasco também o coordenador científico Daniel Gonçalves, o clube apresentou Marcos César para assumir o cargo. Ele tem passagens pelo Bahia e Chapecoense. Muito feliz por esse convite e também de me somar a essa equipe que já está colhendo muitos frutos aí do trabalho, dessa relação multiprofissional do clube. Espero também estar contribuindo muito aí nessa jornada de 2020. Além de Fred Guarim e Rossi, Vasco segue tentando negociar a permanência de Felipe Ferreira. Felipe chegou ao Vasco no fim de setembro por empréstimo da Ferroviária. Os números do meia no CRB chamaram a atenção. Foram 24 jogos, 6 gols e 4 assistências. No Vasco, o jogador teve poucas oportunidades e não conseguiu se firmar. No Brasileirão foram 9 jogos, sem ter assistências e gols. O Twitter Detetives Vascaínos esteve em contato com a empresa que representa o jogador e a informação é de que o atleta segue negociando com o Vasco para sua permanência em 2020. Olha, atenção agora, se você piscar você perde a informação. É tudo rapidinho no Giro de Notícias. O Vasco fechou o ano na 7ª posição do ranking digital dos clubes brasileiros. Juntando as plataformas YouTube, Facebook, Instagram e Twitter, são mais de 7 milhões de vascaínos ligados nas mídias sociais do Cruz Maltino. Segundo o Diário do Nordeste, além de Rossi, o Ceará também está de olho no goleiro Fernando Miguel. O vínculo do goleiro com o Vasco vai até dezembro deste ano. O ex-vascaíno Fernando Praz é a prioridade do momento para o time cearense. Primeiro dia de trabalhos do elenco vascaíno é marcado por exames físicos e médicos. O diretor do Departamento Médico do Vasco, Marcos Teixeira, afirmou que este dia é importante, inclusive para traçar o planejamento individual com cada jogador. Tivemos aí ano passado, na temporada passada, um resultado sensacional nesse ponto de vista. Então a gente quer no ano de 2020 ainda crescer mais. A gente começa hoje com a recepção dos atletas, todo o processo de avaliação de como é que esses atletas estão chegando para a gente no ano de 2020, para que a gente possa avaliar individualmente os atletas e poder desenvolver no máximo da capacidade deles, para a gente entregar ao professor Abel esses atletas muito bem preparados. E aí, família? Bom, o empréstimo de Luiz Gustavo para o Goiás não tenho muito o que falar, já disse aqui, repito, dos jogadores que retornam de empréstimo, né, são 8 no total, eu utilizaria somente 2, são os 2 justamente que o Vasco parece que irá utilizar, o meia Lucas Santos, que volta do Spartak Moscou, e também o goleiro Jordi, que fez um ótimo 2019 pelo CSA. E eu montei um time aqui, pessoal, vamos analisar a partir de agora, quero a sua opinião nos comentários, tá? Eu tô considerando aqui, por exemplo, que o Vasco vai renovar com o Fred Guarim, vamos colocar então aí na tela. Bom, tá aí, no gol eu coloquei Fernando Miguel ou Jordi, eu acho que é sadia aí uma disputa
por posição. Acho que no Campeonato Carioca é o lugar ideal, é o tempo ideal para ter essa disputa, dar oportunidade para os dois, ver como eles vão se comportar, principalmente o Jordi, né, como ele vai se comportar nesse retorno ao Vasco. Quem sair melhor segue aí para a temporada 2020. Na direita eu colocaria o Pikachu, não vejo ninguém no momento melhor que ele na posição, nem garotos da base. Eu acho que se não contratar, e acho que o Vasco não deve ir ao mercado por um lateral direito, eu continuaria com o Pikachu. A dupla de zaga é um ponto importante. Na esquerda eu manteria, obviamente, o capitão Leandro Castan. E na direita, pelas informações que o Vasco já descartou a renovação do Oswaldo Henriques, Dedé ainda é um sonho, Breno não sai do departamento médico. Temos então o Erley e Ricardo Graça. Eu montaria o time com o Ricardo. Na esquerda eu coloquei Alexandre ou Ramon. Eu começaria com o Alexandre, por ser um ativo do Vasco, né? O Vasco pode fazer dinheiro com ele futuramente. É um jogador jovem, tem muito potencial. Entrou numa partida no final do Campeonato Brasileiro e foi bem. Então eu começaria com ele. Mas claro, a mesma coisa que aconteceria no gol, eu daria também oportunidades ao Ramon, ver como ele se comporta aí. Questão de lesão no joelho é sempre muito complicado. Dos dois, o que se sair melhor no Campeonato Carioca segue aí para a temporada. Do meio para frente eu já não tenho muitas dúvidas, né? No primeiro volante eu colocaria o Bruno Gomes, é um jogador que eu confio muito. É novo ainda, então é normal oscilar, uma partida não ir tão bem, mas é um jogador que, pelo futebol apresentado em vários jogos, eu confio bastante no futebol dele. Na segunda volância, colocaria o Raul. É um jogador que é verdade que oscilou bastante nessa reta final do Campeonato Brasileiro, mas lá na primeira metade foi um jogador muito importante. É novo ainda também, é um ativo do Vasco, então é um jogador que eu começaria ali pela segunda volância. Na posição ali do camisa 10, a cabeça pensante, eu iria de Fred Guarim, claro, considerando que o Vasco vai renovar com ele, né? Ainda não está descartada a renovação, então eu mantenho ali as minhas esperanças. E o colombiano, para mim, esse jogador é experiente, tem bom passe, tem bom chute, então para mim seria a cabeça pensante do time. No ataque pela direita eu começaria com o Marrone. Sim, começaria com o Marrone, ele terminou 2019 muito bem, é um jogador jovem, tem aquela questão também de ser um ativo do Vasco, então o Vasco pode lucrar bastante aí numa futura venda. Eu sei que muita gente vai falar que a posição dele é na esquerda, mas ele já jogou na base pelo lado direito e é canhoto, tem aquela questão de tá jogando na direita, corta pro meio, bate pro gol, então é um jogador que é uma questão de adaptação ali à posição. Na esquerda, titular absoluto, Thales Magno, jogador importantíssimo, brilhou no Vasco no segundo semestre, pena que foi convocado para a seleção, acabou se contundindo, então a gente perdeu esse grande jogador, mas não dá para esquecer o nosso Thales Mágico. E na frente, a única contratação do Vasco até aqui, uma ótima contratação na minha opinião, o argentino Germancano, titular absoluto ali como referência. Ele que também pode sair da área, gosta de entrar bastante ali em diagonal. É um jogador então versátil, mas que até pela carência do Vasco na posição, deve ser utilizado ali como centroavante. E aí, gostaram? Pode cornetar à vontade, deixa aí o que vocês mudariam em relação a essa escalação que eu coloquei. Eu quero saber como vocês estão pensando esse time do Vasco para 2020. Comentário duplo do Adriano Roberto. Primeiro ele diz que o Breno não dá mais, infelizmente, porque é um grande jogador. E depois ele afirma que Ribamar vai logo, assim poderemos ver o Caio Magno ter chance, além do Thiago Reis, quando o Cano não jogar ou estiver suspenso. Participação do Jean Marcos. Isso mesmo, não dá mais para o Breno ficar no Vasco. Fez bem em tentar uma rescisão amigável com o atleta. Tomara que se acerte. E a participação do Jairo Caldas. O meu medo é Dedé ser um novo Breno em 2020. Para assistir a edições anteriores do Vascão Notícias, basta aguardar o fim do vídeo e clicar em uma das imagens. Você já sabe, quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no canal. A segunda edição sai por volta das 5h30 da tarde. Eu espero por você, até lá!